Fala pessoal, o Esporte Goiá começando aqui no seu canal 23.1 nesta quarta-feira, São Luís do Maranhão. Olha, ontem tivemos Maranhão Atlético Clube e o Búfalo da Baixada no estádio Nilson Santos. Jogo muito movimentado e olha, uma chuva, mas não foi de água, meu amigo, foi de gols desperdiçados pelo Maranhão Atlético Clube. O goleiro, inclusive, do Pinheiro, foi eleito o melhor jogador da partida. Méritos também durante todos os 90 minutos, inúmeras defesas difíceis, mas a bem da verdade o Maranhão também brincou de desperdiçar oportunidades. Hoje também temos Sampaio Corrêa e ABC lá em Natal, no Frasqueirão, jogo muito importante. O Sampaio Corrêa vem de uma vitória e uma derrota, precisa encontrar novamente o caminho da vitória na Copa do Nordeste para começar a, quem sabe, encaminhar sua classificação. E amanhã, e ainda hoje, na verdade, desculpa, Chapadinha joga jogo, inclusive no importante pelo Campeonato Maranhense. Temos muitos detalhes ainda, não só da Copa do Nordeste, dos jogos que já tivemos e dos jogos que ainda restam pela terceira rodada, como também no Campeonato Maranhense. Aqui comigo no estúdio hoje, o Rodrigo Barbosa, carreira solo hoje. Rodrigão, muito boa tarde. Rapaz, o Maranhão tá se aperfeiçoando na arte de atacar bastante, ser muito ofensivo, mas também de desperdiçar oportunidades, né? Boa tarde, Gaudense, boa tarde, especial torcedor maranhense está nos acompanhando mais uma vez no Esporte Goiá. De fato, né, ontem a bola não quis entrar, né, o Maranhão criou muitas oportunidades, né, para tentar matar o jogo, mas o Pinheiro conseguiu segurar o Maranhão. Importante, mas também tem o fato do Maranhão com o empate já conseguir a classificação. Eu acho que também isso é bem importante, mas ontem, se fosse para ter um vencedor, sem dúvida nenhuma, seria o Maranhão. Coloca pra gente os melhores momentos dessa partida entre o Maranhão Atlético Clube e o Pinheiro. Jogo ontem no Nilson Santos a partir das 7 horas da noite, tivemos esse confronto. E o detalhe desse jogo, Rodrigo Barbosa, é que o Maranhão, literalmente, desde o início da partida, do pontapé inicial desse jogo, com pouca torcida, um clima mais ameno ali, um pouco tempo aparentemente chuvoso, mas que não, na verdade nem caiu chuva lá no Nilson Santos, começou brincando de perder gols, essa que é a realidade. Muitas chances criadas, muitas finalizações de cabeceios de longa e média distância, de escanteio, enfim, de todas as possibilidades, o Maranhão sempre estava lá. E o goleiro, como nessas defesas, algumas defesas mais fáceis, umas mais complicadas, só que aquele último passe do Maranhão Atlético Clube deixou a desejar bastante. Pois é, o Maranhão fez o seu jogo, né, que a gente já está acostumado, né, de posição técnica e tática, né? O Maranhão é um time que fica com a bola, é um time que bem incisivo, né? Então praticamente toda a partida ficou com a bola, o Pinheiro praticamente jogando nos erros do Maranhão, no contra-ataque, né? Então o Maranhão fez o seu jogo, que já vai nos acostumando, né, nesse campeonato maranhense, que é de imposição técnica e tática. Né? Então, em algumas oportunidades, aí, o Pinheiro, nessas saídas, esse aí foi um erro de bola de saída do Leone, se não me falha a memória, que depois conseguiu se recuperar, mas é isso. O time criou bastante, tem muita posse de bola. O Fabrício aí, que é um dos destaques, ele com esse chute fora aí do Jorge, né? São dois grandes destaques aí do Maranhão Atlético Clube, mas não conseguiu ontem converter essas boas oportunidades em gol, né? E o Pinheiro ainda teve algumas outras boas oportunidades. O goleiro Moisés trabalhou em 2 ou 3 oportunidades aí também, mas como eu falei, mais nessa base do erro do Maranhão e também nos contra-ataques. Rodrigo, o técnico Zé Augusto é que não deve ficar muito contente, né, com esse Sim. tipo de desempenho. Por mais que tenha jogado bem, criou as oportunidades, mas assim, não colocar a bola para dentro em determinadas partidas pode ser fatal. Lembrando que na próxima rodada é contra o Sampaio Corrêa, que foi o time que o Mike conseguiu levar nos pênaltis no primeiro turno. Mas no jogo normal, sem valer título, com certeza o Sampaio ainda está engasgado com o que aconteceu ainda no primeiro turno. No técnico já começa a ficar preocupado. Opa! Dá uma segurada, pessoal, vamos treinar a finalização, vamos botar a bola para dentro, porque contra o Sampaio Corrêa, as chances que são oportunizadas são poucas. Exatamente, e aí eu já projeto não só o confronto contra o Sampaio Corrêa, como as semifinais, né? Porque o Maranhão já está classificado, né? O jogo do Sampaio vai ser, vamos dizer assim, de um certo modo, mais protocolar. Cumprir tabela. Para cumprir tabela, para ver se vai ficar em primeiro, segundo colocar. E revanche. Vai ter, vai ser um Samará diferente. Sim. Do primeiro, né? Com certeza tem esse gostinho de revanche, né? Mas pensando nas semifinais, talvez, quem sabe, um dos dois técnicos possam
jogar com um time um pouco mais alternativo, não sei. Talvez, né, se o time realmente ainda estiver valendo a primeira colocação para o Maranhão, talvez não. O Maranhão possa ir realmente para definir, né? Mas pensando numa semifinal que é mata-mata, né, onde você já está classificado para a próxima fase da competição, perder essas oportunidades aí que o Maranhão criou. O bom é que criou as oportunidades, mas não adianta nada você criar as oportunidades e olhar para o placar você não vencer, né? A sorte para o Maranhão foi por causa que o Pinheiro também não conseguiu converter as poucas oportunidades que teve. A gente estava analisando aqui em off, a questão o Búfalo da Baixada veio a São Luís e fez um jogo interessante a ponto de não perder. Interessante pro Búfalo, né? Assim, o Pinheiro tinha que vencer para buscar uma vaga na próxima fase. Agora, mesmo em caso de vitória na última rodada, tem que secar seus adversários, porque não depende apenas das suas forças. Porém, não perder para o time a ser batido no Campeonato Maranhense também tem um certo mérito. Não, com certeza. Ainda mais pro Pinheiro que vai pegar o São José, se não me falha a memória. Então, praticamente são 3 pontos a mais aí pro Pinheiro, né? Mas fica também esse gosto aí já que, como a gente estava lembrando ontem, né? O Maranhão não conseguiu vencer em 2 oportunidades. Foi o Sampaio, e aí todo mundo sabe foi muito mérito ou demérito do Sampaio não ter conseguido vencer o Maranhão Atlético Clube. E no jogo do Maremoto, que praticamente já não foi um jogo para cumprir tabela, o Maranhão começou bem, mas depois foi nitidamente deixando o ritmo cair da partida e empatou naquela oportunidade. Agora não, agora valia 3 pontos mesmo, valia a classificação, né? E aí realmente fica um pouco do mérito para a equipe do Pinheiro, mas também levando em consideração, vamos dizer assim, não é o demérito, mas um alerta, que é para ser ligado realmente em relação ao Maranhão, porque criou as oportunidades e não conseguiu converter. Vamos ouvir os personagens, né, dessa partida. Primeiro o goleiro Moisés, na sequência o zagueiro Maicon também. É uma equipe muito difícil contra a equipe do Pinheiro, né, mas a gente soube se portar bem, a gente criou boas chances de gol, infelizmente hoje a gente não conseguiu fazer os gols e sair daqui com a vitória. Em partida difícil, sabíamos do potencial do adversário, mas creio que não foi o resultado que a gente queria, mas empatamos, agora seguindo a preparação para o clássico contra o Sampaio. Quem falou pelo outro lado, pela equipe do Pinheiro Atlético Clube, foi o Meia Neto e também o técnico Wesley Edson. Roda pra gente. Cara, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, né, contra o campeão do primeiro turno. Batalhamos, né, nos empenhamos o jogo inteiro, lutamos muito atrás do resultado. Infelizmente a gente não conseguiu encaixar o gol, mas agora é trabalhar firme essa semana, outra semana aí, esperar a última rodada para a gente terminar a primeira fase do segundo turno bem. O PAC volta para casa com um ponto importante. Jogamos contra o campeão do primeiro turno, uma equipe que vem com uma sequência muito boa dentro do campeonato. E dentro de casa, na casa deles, o PAC buscou neutralizar as jogadas e fomos muito eficientes ali, saindo parcialmente nos contra-ataques. Tivemos chance de abrir o placar, mas infelizmente o goleiro, infelizmente pelo atleta, né, infelizmente para nós que não conseguimos finalizar a baliza 100%, mas a gente sai daqui com um time bem aguerrido, bem postado dentro da proposta do jogo e buscar agora a classificação em casa diante do São José. Pelo discurso do técnico Wesley Edson, parece que o Pinheiro se conformou com o empate, que está tudo bem, afinal de contas veio do interior do estado, não perdeu para o time campeão do primeiro turno, aparentemente foi um resultado que deixou o time consolado após um empate desse. É isso que você também conseguiu entender pelas palavras dos jogadores, né? Do Meia Neto e do técnico do Wesley Edson do Pinheiro? Parece realmente que o Pinheiro veio para jogar por uma bola mesmo, né? E aí, dentro talvez a estratégia do que ele planejou realmente para a partida, talvez tenha sido isso também, de tentar buscar o empate, né? Jogar por uma bola, vamos lá, vamos se segurar, o Maranhão vai fazer aquilo que a gente já conhece, vai se impor taticamente, tecnicamente, porque é o time melhor realmente, e a gente vai tentar lá uma bola acertar e depois se segurar novamente. Mas acho que dentro da estratégia realmente traçada pelo Wesley Edson, belo nome, né, meu amigo? Wesley Edson. Acho que o empate também é algo que a levar-se em consideração, né? Ainda mais que deve jogar em casa contra o São José, e aí os 3 pontos já estão na conta já do Búfalo da Baixada. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem Copa do Nordeste, Sampaio Correia, ABC e Sampaio Correia, lá no Frasqueirão.